escolhi uma página do livro Pão Nosso, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A página tem como título Tenhamos Paz. E o trecho que é falado nela está na primeira carta a Tessalonicenses 5:13. E é Paulo que diz, ele fala assim: tende paz entre vós. E aí Emmanuel começa nos auxiliando a entender, né, o que Paulo queria passar para nós. Ele fala assim, Emmanuel: se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas em face da ignorância e da belicosidade, ou seja, da agressividade, que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então aqui ele nos convida a olhar para dentro. Como a gente às vezes não consegue ficar fora da agressividade, então para a gente tentar, porque na verdade a paz, nós só vamos conseguir a paz externa quando nós tivermos a paz interna, né? Aí ele continua: cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora às justas limitações, servido por várias potências, traduzidas nos sentidos e percepções. Ou seja, é o nosso espírito que governa. Por mais que a gente não entenda, mas o nosso espírito é que faz toda a diferença. Então, nós só vamos colocar para fora o que nós já temos, né? Boa noite, Luísa. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Gente, olha que responsabilidade a nossa, né? Porque quando fala aqui todos os centros individuais de poder, quando ele coloca aqui centros individuais, somos nós, criaturas individuais. Somos nós que temos esse compromisso de fazer a nossa parte. E aí, quando nós conseguirmos essa paz tão almejada, nós conseguiremos que a guerra saia do planeta. A gente aqui pode usar como guerra tanto armada como desarmada, as brigas convencionais em famílias, nós podemos usar de uma forma mais ampla, né? Então, ele continua assim: para isso é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. É o que a gente acabou de falar. Então, nós precisamos ter essa paz. Nós precisamos buscar essa paz. E aí, de que forma que nós vamos fazer essa busca? É individual, é de cada um, né? Aí ele coloca assim: educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Então, quando a gente consegue ter um direcionamento no que a gente está sentindo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo, e quando a gente consegue, não vou dizer dominar, mas eu digo, como que eu vou dizer? Transformar as nossas atitudes através da nossa reforma íntima, através da nossa mudança mesmo, né? Boa noite, Ailton. Continuando. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos, então aqui ele fala que é segundo o que a gente tem, né? As nossas inclinações, porque a nossa realidade essencial, nós somos essência divina, só que a gente não consegue ainda entrar em contato todos os dias com essa essência. Então ele põe assim: registramos certas informações longe de boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas.
E aqui a gente pode dizer o seguinte: quando nós acordamos e não acordamos muito bem, vamos dizer assim, com o pé direito, a gente não acorda meio azedo, e nesse momento o dia todo não fica também assim, né? Então, nós precisamos perceber de que forma que nós estamos agindo, que vai refletir no externo, né? Então, nós anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva, que nos absorvem a inteligência, ou seja, a nossa sintonia que vai fazer diferença. Porque se eu estiver bem, pode passar a treva que for, pode passar a pessoa com mau humor que for, com alguma dificuldade que for, mas se eu estiver bem comigo, eu vou até entender que aquela pessoa precisa da minha ajuda, da minha compaixão, da minha caridade, e vou fazer diferente, né? Então, é a importância do olhar, de que forma que eu estou fazendo. E ele finaliza assim: eis porque quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, se nós não conseguirmos ter essa paz interna, procurar através da nossa educação, nós não conseguiremos. Educação que eu digo emocional, né? A nossa educação emocional faz toda a diferença nesse caso aqui. Então, esse é a mensagem, né, que nós deixamos hoje, através do Emmanuel, né? Na verdade, nem somos nós que estamos deixando, é Emmanuel, nós usamos a nossa interpretação, né? E que a gente tenha essa consciência através dos estudos, através da doutrina que nos orienta, nos auxilia, e que nós possamos dar uma oportunidade primeiro para nós, para essa mudança, e depois para as pessoas à nossa volta que estão, às vezes, necessitadas desse cuidado, dessa atenção, desse carinho, e às vezes nós não conseguimos entender, né? Então, essa é a mensagem da página de Emmanuel, e agora nós vamos convidar a todos os presentes para a nossa prece inicial. Então vamos elevando um pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, a equipe espiritual do GAEB, ao meu mentor, aos mentores de quem está assistindo, aos amigos benfeitores espirituais de todos nós. Nós vamos neste momento agradecer a oportunidade de poder estarmos aqui oferecendo um pouco mais de entendimento, tentando juntos aqui passar palavras para o entendimento de todos, e que possamos, através dessas palavras, gerar ações de amorosidade, que cada palavra por mim proferida possa chegar aos corações, aos ouvidos, aos pensamentos de forma doce, meiga e amiga. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco em nossos lares. Muito obrigada mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Tetê. Saudades também. Aliás, estou com saudade de todo mundo, né? Porque agora a gente só consegue falar assim, ao vivo, pela internet. Graças a Deus que tem internet, né? Porque se não tivesse, imagina como seria, muito pior. Não é mesmo? Então, agora então nós vamos iniciar o nosso estudo. O estudo de hoje, eu escolhi um tema que ele mexe bastante, né, com a gente.
porque é relacionamentos energéticos, o título do estudo. E esse estudo, ele está num capítulo do livro Amorosidade. É um livro que o espírito que psicografou, né, que é Hermance Dufour, o médium Vanderlei Oliveira. Eu não sei se vocês conhecem, mas é esse aqui o livro. Então, se alguém quiser ler na íntegra, eu vou procurar aqui falar o máximo, né, que eu consegui desse capítulo. É um capítulo bem interessante, ele nos remete a pensar bastante, né? Então, aqui eu vou começar. Ele fala sobre relacionamentos energéticos. Então, se nós formos pensar, o que seria, né, relacionamentos energéticos? Nós precisamos analisar o que seria isso. Se nós olharmos todos os relacionamentos, eles são energéticos. Por quê? Porque nós temos uma energia, nós temos uma frequência vibracional que através, né, do relacionamento, nós conseguimos... Desculpa, a gente tá me dando um... Não entendi que tá pitando aqui. Deus que possa me ajudar aqui. Eu não tô entendendo, mas vamos seguir adiante. E aí, nós podemos perceber o seguinte: todos os relacionamentos são frequências, né? Então, as emoções, os pensamentos, elas são essência da simpatia ou da antipatia. Então, se nós estamos bem, como a gente até falou na página aqui, quando a gente acorda bem, a gente consegue sintonizar com coisas boas. Quando a gente não está bem, a gente vai sintonizar com coisas que não são muito boas para nós, né? Então, os pressentimentos também, as reações diante de alguém, tudo isso faz parte do relacionamento. No livro dos Espíritos, a pergunta 388 é colocada assim para nós: entre seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Então, no livro dos Espíritos, Kardec coloca para nós, falando do magnetismo, e os Espíritos nos respondem isso, que isso aqui já é a resposta dos Espíritos. Então, todos nós estamos nessa energia, nesse magnetismo. Boa noite, Jacira. E aí, nós precisamos só perceber em qual frequência que nós estamos. Nós sabemos qual frequência que nós estamos? Porque, dependendo da frequência que nós estamos, nós vamos atrair, né, como a gente vem comentando desde a página, o quê? E aí a irmã se coloca para a gente assim: qual a frequência? Nós estamos atraindo o quê? Na frequência de quê? Da rejeição? Da solidão? Do medo? Da ansiedade? Ou nós estamos bem? Então ela coloca isso questionando, né? Então, esses sentimentos que nós temos, eles são os registros que nós temos na nossa alma. Porque nós somos espíritos milenares. E através desses registros que a gente não tem conhecimento, a gente não pode, graças a Deus, mas fica um arquivo. E quando, na nossa encarnação, quando a gente reencarna, isso vai aflorando aos poucos. Se nós precisarmos melhorar, por exemplo, a nossa maledicência, nós vamos conviver com pessoas que são maledicentes e nós estaremos sendo colocados à prova sempre. Então, nós precisamos entender o que nós temos na nossa alma. Por isso, a importância do autoconhecimento. Então, esses registros sutis na alma, eles têm como base a natureza dos códigos kármicos, ou seja, através de um eixo invisível nas profundezas da nossa alma. Por quê? Porque isso já fica registrado no nosso campo mental, tudo que nós fazemos. Isso a gente já vem tendo informação na doutrina. E aí, quando ela coloca que existe um eixo invisível nas profundezas da nossa alma, ela vem nos explicar o que seria isso. Por quê? O que seria esse eixo? Aí ela fala o seguinte:
que nós pensemos no eixo mento-eletromagnético. Esse eixo mento-eletromagnético, eles são ondas de força da alma, porque nós somos energia pura, né? E elas são formadas, essas ondas, pela aglutinação. Isso eu estou colocando aqui o que a irmã se põe no livro, tá, gente? É a minha interpretação. Então, é formado pela aglutinação de variáveis campos de forças. Então, esse eixo mento-eletromagnético, ele vai estabelecer do alto da cabeça aos pés, vai passar pelo corpo físico, o corpo espiritual, ele aparenta, inclusive, um espiral da cadeia genética do DNA. Então, vamos imaginar esse espiral da cadeia genética do DNA. Ele vem da nossa cabeça e vai até o nosso pé. E isso tudo é puro magnetismo. Mas é magnetismo que a gente já vem guardando de várias encarnações, né? Por isso que, a maioria das vezes, a gente tem dificuldade de resolver essas pendências, né? E através dos nossos relacionamentos que ficam mais difíceis para poder fazer essa melhora, porque nós só conseguiremos chegar na nossa luz, né? Que nós estamos aqui para a nossa evolução espiritual, e só chegaremos se nós entendermos essa parte, né? Então, o que nós podemos pensar? Esse eixo, ele é o eixo de alinhamento cósmico da alma, que agrega corpos sutis, onde podemos encontrar todas as manifestações da mente. Então, esse eixo que vai nos direcionar. E se ele não estiver bem, como nós vamos fazer para direcionar bem, né? De que forma que nós vamos fazer para direcionarmos bem tudo isso, não é mesmo? Boa noite a todos, Rosana, Edna. E aí, esse eixo mento-eletromagnético, ele é como uma coluna astral de sustentação, onde se operam reflexos das alterações emocionais e mentais. Então, olha como o nosso corpo funciona, né? E esse eixo mento-eletromagnético, ele registra quaisquer desequilíbrios nossos, como também registra as coisas boas. Então, ele vai registrar tudo. Por quê? Porque é um eixo que nos auxilia no nosso tratamento aqui, na verdade, na nossa vivência, né? Aqui. Então, ele registra quaisquer desequilíbrios nos chakras, inclusive, provocando inchaço dos chakras, coloração alterada, alteração na velocidade de movimentação dos chakras, fracionamento, ou seja, projeção de corpos, perda ou ganho de vitalidade, e vários outros quadros de desalinhamento ou alinhamento. Então, ele pode ser para o bem ou para uma coisa que não esteja boa, né? Por quê? Porque tudo é passado ali nesse eixo mento-eletromagnético. É através dele que vai ser direcionado, né? E esse eixo mento-eletromagnético, ele está localizado, nele está localizada a ferida evolutiva do abandono. Porque esse livro aqui, ele fala, o título dele é Amorosidade, a cura da ferida do abandono. E esse livro, ele fala praticamente o livro inteiro de como se cuidar, porque ela coloca que a ferida evolutiva do abandono é o desamor a si mesmo. Porque, na maioria das vezes, nós nos abandonamos
Nós esquecemos de nós como essência divina, estamos vivendo de paixões e aí para a gente voltar para nós não conseguimos, nós nos abandonamos. E aí esse abandono ele é maior do que quando uma outra pessoa nos abandona. Então ela coloca dessa forma, né? Porque essa ferida ela vai irradiar o que ficou gravado nos recessos profundos da mente, em várias experiências corporais. E aí vai ter a dor do vazio existencial, provocado exatamente por aquelas situações que lá atrás ela coloca, em qual frequência nós estamos. Então ela coloca que essa dor do vazio existencial, ela vai aparecer através da rejeição, do medo, da solidão e da ansiedade. Aqui eu vou pedir licença para vocês, para a gente ler um trecho aqui do mesmo livro, que ela vai falar com mais, vou colocar com mais exatidão, né, aqui, sobre essas situações aqui, ó. Ela coloca assim, é bem interessante. Eu tinha marcado, esqueci que eu tinha marcado. Ela põe assim, ó, são 4 as principais dores da alma, provocadas pelo autoabandono. É a carência, o medo, a solidão e a rejeição. Verdadeiras cadeias emocionais resultantes do egoísmo frenético e milenar. Ou seja, quando a gente não consegue se doar, não consegue fazer o melhor, nem por nós entramos nessa energia. E ela coloca assim, a carência é a falta de si mesmo. É como se fosse a ausência de Deus em nós. Isso é a conclusão que eu cheguei, ela não coloca isso. E ela põe que é a saudade de ser quem você foi criado para ser. Ou seja, nós fomos criados para ser o quê? Boa noite, Elane. Nós fomos criados para ser... para chegar à perfeição. Nós fomos criados essência divina, mas a nossa essência nós ainda não conseguimos colocar para fora. Nós ainda estamos naquela fase de mudança. Nós ainda mostramos a nossa parte luz, nós mostramos a nossa parte sombra, mas ainda não temos completamente essa luz. Então, que essa carência é a origem da mágoa. Porque a gente tem vontade, tem saudade de ser, porque nós tivemos um projeto reencarnatório lá atrás e não conseguimos cumprir o nosso projeto reencarnatório. Então a gente sente essa carência. Aí ela coloca que o medo surge em função da falta de autoconhecimento, a angústia que brota da necessidade de se descobrir, é a origem da ansiedade, ou seja, eu não sei quem eu sou, então eu tenho medo porque eu tenho uma necessidade de me descobrir, mas e às vezes eu descubro que eu não sou aquela pessoa que eu gostaria de ser. Então eu fico nesse medo e de repente nem procuro, através do autoconhecimento, descobrir quem eu sou, né? Aí ela continua. A solidão é a desconexão com a natureza interior, que é esse ser divino que a gente colocou lá em cima. A compulsiva projeção para fora de si é a origem da tristeza. Porque, na verdade, o solitário, quando ela fala aqui, a pessoa solitária não é aquela que mora sozinha. É aquela que não consegue sozinha se abastecer. Porque nós precisamos estar inteiros para termos um relacionamento que nos complete. Se nós estivermos esperando uma metade para nos completarmos, nós não conseguiremos. É assim? E ela coloca isso. E finalizando, ela põe que a rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou. Então, ela não aceita o que ela é, né? E essa distância emocional do amor próprio é a origem da desconfiança tóxica. Então, ela não consegue saber quem ela é. Então, tudo ela tem dificuldade de entendimento. Tudo ela tem desconfiança, né? Então, ela coloca isso para nós aqui, para a gente poder compreender um pouco por que os relacionamentos, eles podem se dar muito bem e outros não, porque vai depender de toda essa energia que está sendo, como que eu vou dizer, não é nem manipulada, mas é
administrada, absorvida, né? Porque a forma que nós estamos absorvendo a nossa vida é de que forma que nós estamos direcionando a nossa vida. E aí, continuando aqui, eu tenho que ficar de olho na hora, né? Mas tá bom. E aí ela coloca assim: as alterações para a cicatrização ou aumento da ferida vai acontecer através das trocas de palavras e emoções nos relacionamentos. Então, nós só vamos aumentar ou não através das palavras. Se nós tivermos, desculpa, eu fiquei rouca. Se nós tivermos palavras boas e amorosas, nós vamos ter um relacionamento melhor, né? Por isso a importância da amorosidade, porque a amorosidade é a ação do amor. O amor em si, porque às vezes a gente ama e na hora de demonstrar, a gente não consegue demonstrar amorosidade. Nós somos rudes, nós somos até como agressivos, e aí no final a gente fala, ah, mas é porque eu amo. Mas o amor não, ele precisa ser trabalhado. O amor, ele precisa... E o trabalho para a gente chegar nesse amor necessário, esse amor incondicional, é através da ação, que é a amorosidade. Nós precisamos ter amorosidade, que ela é demonstrada através da compaixão, da indulgência, do carinho, da caridade, né? E aí ela coloca assim: qualquer contato com alguém envolve esse eixo, que é o eixo do que nós estamos colocando, nós estamos nos oferecendo, né? Quanto mais proximidade afetiva, mais envolvimento. Porque quando... E aqui fala envolvimento no geral, porque se você tem muita proximidade, mas você tá com essa dificuldade, essas 4 situações, você vai ter um relacionamento tóxico. Se você estiver bem, você vai se envolver mais afetivamente, mas não vai ter um relacionamento tóxico, vai ser um relacionamento saudável. Então, a importância do autoconhecimento e dessa mudança, né? É muito importante nós pensarmos nisso. E aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre campo energético. Ela coloca assim: são forças ignoradas pela maioria dos encarnados que são determinantes dos relacionamentos. É praticamente o que os espíritos responderam para Kardec naquela pergunta, salvo engano é 328. Deixa eu ver aqui, 388. Então, os campos energéticos, eles ultrapassam o poder da palavra, do olhar, dos gestos e de todas as manifestações corporais. Então, o que acontece? Eles antecedem os contatos. Por quê? Porque eles estão presentes e estarão presentes durante e depois dos relacionamentos. Por quê? Se nós vamos usar a parte prática, né? Nós temos um relacionamento, pode ser de amizade, pode ser de casamento ou o que seja. Quando nós temos esse contato com a pessoa, que nós temos um sentimento, aquele sentimento vai sair uma energia. E é essa energia que nós estamos falando aqui. Então, eles vai depender através de um olhar. Tem gente que olha pra gente, igual nesse momento que nós estamos passando pela pandemia, que a gente, na maioria dos lugares, a gente tem que estar de máscara. O olhar faz toda a diferença, né? O olhar vai mostrar, para mim, pelo menos, eu consigo ler no olhar se a pessoa está alegre ou triste. Eu acredito que todos nós aqui conseguimos isso. Então, essa manifestação, hoje em dia, às vezes a pessoa pode estar falando, ou às vezes a gente não consegue nem entender muito bem por causa do uso da máscara. Porém, através do olhar, que é uma forma de nós entendermos. E o olhar, ele transmite muito mais até do que a palavra. Porque às vezes a pessoa está falando uma palavra doce, mas o olho dela não está, né? Porque dizem, né, os antigos e muita gente fala que os olhos são a janela da alma. Então, quando a gente está bem, a gente transmite pelo olhar. Quando a gente não está, também nós transmitimos pelo olhar o que nós estamos, de que forma que nós estamos. Então,
esse campo energético, essa energia, ela vai ultrapassar se a gente está próximo ou não, se a gente está presente ou não, porque vai ficar impregnado, porque nós conseguimos absorver alguma parte. E se nós estivermos bem, nós vamos conseguir, às vezes, nem absorver aquela coisa ruim. Nós vamos absorver, sim, nós vamos absorver a energia até ruim, mas nós não vamos ficar com ela. Ela vai ser transformada, por quê? Porque nós não vamos ter essa empatia. A nossa onda está em outra faixa. Nós vamos ver, sentir e vai embora, né? Então a gente tem esse cuidado. Aqui agora eu queria ler para a gente poder, porque eu tenho que ficar de olho na hora. Aqui ela fala para nós aqui 4 exemplos sobre relacionamentos energéticos. Eu acho que vai ilustrar bem. Ela coloca assim: se você vai a uma casa na qual a egrégora, ou seja, a egrégora é aquela força espiritual criada a partir da soma das energias de quem mora naquela casa. Então, vamos supor, você vai na casa de X, aí chega lá, o relacionamento familiar é um relacionamento opressor, é um relacionamento sufocante. Então, nós podemos sentir desconfortável, sem ar, uma inquietude que pode tomar conta do nosso campo energético e da nossa aura, que é um termômetro de alerta, avisando que algo ali necessita ser saneado e reorganizado. Então, quando a gente sente isso, a gente percebe o quê? Aquele lar está precisando de ajuda. Então, não é para a gente não ir ou não fazer nada. A gente precisa pensar de que forma ajudar. Porque aí, nesse momento que nós direcionamos esse pensamento para auxílio, nós estamos mudando a sintonia para não recebermos e ficarmos com essa energia. Nós já vamos iniciar um processo de como fazer para ajudar. E isso, às vezes, a gente sente. A gente chega num lugar, não vou dizer nem casa familiar, não, de família, não. A gente chega em algum lugar e fala assim, nossa, né, a energia daqui estava pesada, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, ela coloca esse exemplo para nós. E ela coloca, é muito importante também a gente perceber que da necessidade daquela pessoa. Aí vai entrar a amorosidade, né? Aí vai entrar o que nós estamos, qual a ação que nós estamos fazendo. Porque Jesus, a todo momento, ele nos pede ação. Ele nos pede que façamos alguma coisa, né? E aí, um outro exemplo que ela coloca para nós. Um relacionamento amoroso encerrado há décadas, mesmo que os parceiros não se encontrem, também mantém um intercâmbio por meio de fios invisíveis, que podem variar de troca singela, agradável de vibrações, até energias ruins, que podem adoecer um ao outro em função de mágoas e outros quadros emocionais. Ou seja, quando nós estamos num relacionamento que já terminou, mas a gente não consegue, às vezes, se desvencilhar. Mas por quê? Porque nós temos esses fios invisíveis. Seria bom se a gente tivesse essa consciência e tentasse viver bem, da melhor forma possível, né? Por quê? Porque isso vai atrapalhar, como ela coloca no exemplo anterior, a nossa aura vai criar algum problema, né? Aqui eu vou abrir mais um parênteses, porque é muita informação que a irmã se dá. E eu confesso para vocês, eu não consigo guardar tudo aqui na minha cabeça. Então, ela coloca assim, tem uma coisa que ela coloca interessante aqui, acho que na página 65, deixa eu achar aqui. Ela fala sobre a aura, que às vezes nós não conseguimos perceber, mas ela põe, quando a nossa aura não está bem,
isso pode atrapalhar e nos trazer doenças no corpo físico. Então, ela coloca assim, a aura dos magoados, ela é composta por pequeninos espinhos, saliências pontiagudas, que irradiam um forte campo de energias de coloração marrom. E essas agulhas, elas começam a emitir um fulcro rotatório no sentido anti-horário, criando uma couraça em tom marrom. Os efeitos danosos decorrentes no corpo físico são em forma de irritação, desvitalização, sufocamento respiratório e aumento da tristeza. Então, quando nós estamos com essa sensação, com esse sentimento de mágoa, nós podemos estar, sim, nos adoecendo. Nós podemos estar, sim, caminhando para um problema sério, emocional e espiritual, e também problema de saúde mesmo, porque a nossa saúde vai estar debilitada. Nós temos essa consciência hoje, pelos estudos que nós estamos fazendo, que quando a doença chega no corpo físico é porque a parte espiritual já foi, né, contaminada, porque primeiro ela vem para o espiritual, para depois chegar no corpo físico. Aí ela coloca que a aura dos carentes foi examinada com pequenos buracos ao longo de toda a estrutura, que facilitam a entrada da toxicidade do ambiente externo de outras pessoas. Porque a pessoa está tão carente que ela puxa para ela o que vem, né? E aí, nesses orifícios, tinha uma força de sucção que puxava para dentro tudo que encontrava, né? E aí, as áreas afetadas, intestino e estômago. Olha só a responsabilidade que nós temos, às vezes, de absorver as coisas por não estarmos bem, né? Estarmos carentes. Aí ela coloca a aura dos solitários, aquela pessoa que não consegue se perceber que ela é a essência divina e ela não consegue. Aí ela põe assim, se parece como uma pele de jacaré, com placas duras e serrilhadas, que incham quando os níveis da solidão, incham com o nível de solidão, que causam muita dor. E pode-se perceber também a presença de uma sucção. A diferença dessa sucção, que na anterior tinha sucção, é que entre esses materiais tóxicos absorvidos, eles são enviados diretamente para o cérebro. O outro lá vai dar problema no intestino e no estômago, né? E aí vai interferir diretamente e drasticamente nos neurônios do sistema nervoso. E aí, né? A importância de nós estarmos bem, de nós nos organizarmos, de nós nos educarmos, né, emocionalmente. E finalizando, ela põe que a aura dos portadores de medo crônico parece uma pele coberta de acnes inflamadas, que inflam e desinflam, seguindo o ritmo de movimento respiratório. E aí emana uma energia quente, de cor alaranjada, intensa, e não absorve essa matéria tóxica do ambiente. O portador de medo, ele não absorve, mas, e nem de outros ansiosos, mas essa aura, como que fala? Ela é triturada como se fosse um filtro, sabe? Então, e quando isso acontece, os ansiosos, né, uma dose elevada de energia vital é utilizada. E aí pode causar sobrecarga no sistema de forças e diversas dores físicas, a caminho dos quadros de fibromialgia e formação de bolsões energéticos, que são núcleos de energia negativa que formam certas partes do corpo. Ou seja, vai começar ali um problema de saúde física, né? Embora nós sabemos que a maioria dos problemas, né? A gente tem como ideia a depressão,
né? Ela é um problema mais emocional, né? Dizem que segundo, né, os especialistas, ela é uma doença da alma, né? Então nós precisamos sim ter esse cuidado, né, com tudo que nós estamos fazendo, com ter esse olhar amoroso, principalmente conosco, para percebermos que talvez naquele momento nós não conseguimos fazer diferente, mas precisamos mudar. E aí nós ainda temos mais 2 exemplos, eu acho que dá tempo. E ela coloca assim: o campo mental inferior, né, que agora a gente voltou pro capítulo 9 aqui. No campo mental inferior de uma mãe preocupada com seu filho na viagem de férias, ou daquele marido atormentado por uma fantasia de traição da esposa, ele é projetado com facilidade. Então, quando a gente tem algum problema, não precisa ser nem só esse aqui, não. Se a gente está com alguma preocupação, o que vai acontecer? O campo mental aqui, ela fala o quê? Que o campo mental inferior, o corpo, ele é projetado com uma facilidade. Ele vai deslocar em direção ao alvo da preocupação, né? Que domina os seus pensamentos, interferindo negativamente nos relacionamentos e pesando a convivência nos campos energéticos, com vida própria que se transformam com o tempo em polvorosas bacterianas astralina, ou seja, esses campos energéticos, eles vão ficando tão densos e vão ficando impregnados dessa situação aqui, desses pensamentos, que vai criar um problema para a pessoa. Então, a nossa reação, dependendo de uma situação, vai fazer toda a diferença. Vai depender de todo esse processo pós a situação, vai depender de como nós encaramos cada situação em nossa vida, né? O convite que nós estamos hoje fazendo aqui é para que olhemos com mais cuidado de que forma nós estamos reagindo, porque essas energias não tem como, elas existem. E o bloqueio delas, a mudança de energia vai acontecer através da nossa mudança de atitude, né? E para finalizar, ela coloca assim: 2 colegas trocando farpas mental persistente no trabalho formam e alimentam agentes astrais microbianos, ou seja, no trabalho, quando a gente não tem paz para fazer alguma coisa, está sempre brigando, olha o que acontece a energia no trabalho. Então, cria agentes microbianos. E esses pequenos monstros etéreos, eles se deslocam para a matéria pelo sistema endócrino e podem produzir rapidamente alterações orgânicas imprevisíveis e incalculáveis, conforme a imunidade e o grau de saúde de cada pessoa. Então, a pessoa que já tem alguma situação de saúde, algum problema, alguma comorbidade, que se ela não estiver bem, ela vai piorar. E às vezes ela não tem nenhum problema de saúde, mas dependendo da energia do trabalho, onde é o trabalho, das pessoas que estão à sua volta, ela fica doente. Ela vai começar a ter um problema de saúde. Se ela não conseguir mudar. E aqui eu volto a falar sobre a página, que foi interessante, que eu ia abrir uma página para falar aqui. Na hora que eu abri o livro, abriu em outra página, e eu acho que foi a que eu li. Então, é que tenhamos paz, porque se nós estamos bem, estamos em paz, porque para nós estarmos em paz, nós temos que passar por todo esse processo aqui de autotransformação, né? Para a gente poder ter essa paz interna e aceitar o outro como ele é. Mas antes de aceitar o outro como ele é, eu preciso me aceitar como eu sou. Porque se eu não tiver essa aceitação, eu não vou conseguir aceitar o outro. Eu vou sempre achar bem. Eu vou estar sempre com aquela desconfiança tóxica. Às vezes a pessoa faz tudo para mim e eu não consigo entender.
né? Que na verdade a gente não, nem deve avaliar dessa forma. A pessoa faz o melhor dela. E aí, mas se eu não estiver bem? E para eu ter paz, eu preciso estar bem. Eu preciso estar com todo esse eixo organizado e funcionando normal. Claro que a gente fica assim, será que a gente consegue dar conta de fazer isso nessa encarnação? Me desculpem, me apareceu aqui como se o vídeo foi pausado por causa da minha conexão. Mas aí eu vou voltar aqui. Voltando então. Nós então temos que ter esse cuidado. Internet é uma caixinha de surpresa, né? Por mais que a gente esteja tentando fazer, mas a internet ela fala mais alto que a gente. Então, para a gente poder finalizar, porque já é 15 para as 8, eu só quero colocar aqui, para a gente já estamos no finalmente aqui, que o homem consciente do futuro fará relacionamentos mais empáticos e sensitivos, a irmã se coloca para nós, que prevalecerá a vibração mais que a fala ou a ação. Olha que coisa boa. A gente sabe que isso está para acontecer, porque a nossa mudança do planeta, a parte energética, ela vai mudar com a nossa mudança, né? E nós queremos isso, o mundo de regeneração. Então ela põe, ó, vou até repetir, o homem consciente do futuro fará relacionamentos mais empáticos e sensitivos, que prevalecerá a vibração mais que a fala ou a ação. Então que a gente consiga entrar nessa energia e fazer melhor, né? Então, a conclusão que eu chego, que nós atraímos o que somos em vibração. Na verdade, não é o que nós achamos que somos, nós só atraímos o que realmente nós somos, né? Por isso que às vezes nós queremos alguém, nós estamos querendo assim, eu quero ter esse tipo de relacionamento, aí a gente molda. Aí a gente até pensa, idealiza, porém ainda não somos o que queremos ser. E aí a gente fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre. Não é o dedo, a gente tem o pensamento, é a nossa vibração que ainda não conseguiu mudar, né? E o dedo não tem muito a ver com isso, mas se nós não tivermos esse cuidado de fazermos eu vou dizer, não é nem higiene, mas é fazermos como que eu falo? Autoavaliação, né? A gente fazer autoconhecimento, fazer autoavaliação, autoaceitação, autotransformação. E no final, isso é autoamor. Por isso que ela fala que quando nós estamos, né? No início ela coloca que tudo isso está com frequência na ferida do abandono, porque nós não estamos olhando para nós e estamos querendo melhorar. A gente quer um passe de mágica, quer que alguém faça alguma coisa por nós, mas nós não estamos fazendo, né? E aí, concluindo, é assim que o ser carrega em si todo o conjunto de suas conquistas e perdas na viagem das reencarnações, visando rever seu aprendizado no corpo físico por meio de renovadas atitudes com seus irmãos de caminhada. Boa noite, Maria Inês. E aí, quando ela fala isso, a nossa reencarnação, ela visa o quê? O nosso aprendizado, nós revermos. Mas aí a gente pode perguntar, de que forma que eu vou rever meu aprendizado se eu não me recordo do que eu fiz? Graças a Deus a gente não se recorda detalhadamente. Porém, nós precisamos também entender que durante a encarnação, quando nós dormimos, nós encontramos algumas vezes com os nossos espíritos protetores, com os nossos amigos espirituais, nossos anjos guardiões, que às vezes, se estivermos tendo atitudes que não nos fazem bem, eles nos direcionam, nos auxiliam, nos mostram o caminho. Porém, se nós não aceitarmos de forma alguma, simplesmente
o nosso livre-arbítrio. Na verdade, qualquer situação vai depender do nosso livre-arbítrio. Aceitando ou não, nós que decidimos. Não nos é imposto nada nessa situação. Só que se escolhermos o caminho errado, o caminho tortuoso, o que vai acontecer? Nós teremos que arcar com a responsabilidade da nossa escolha. Então, por isso que ela coloca aqui, que é assim que todos nós carregamos as conquistas ou não, mas de acordo com a nossa necessidade. Então, se nós temos dificuldade numa área ou numa outra, nós precisamos avaliar. Ali é o nosso ponto. E nós só vamos mudar toda a nossa energia, nosso campo magnético, que é ele que vai atrair as pessoas para nosso relacionamento, de acordo com a nossa necessidade. Por quê? Porque nós estamos vibrando o tempo todo, não tem como. Nós não conseguimos não estar dessa forma, porque nós somos vida, nós somos essência, e essência é vida o tempo todo vibrando, né? Então, a importância do olhar, a importância do falar, a importância do agir, tudo isso é um conjunto, né? Que nós precisamos estar afinados. Tudo tem que ter afinação, né? Tem que estar em sintonia e tem que estar em paz, né? É o que a gente iniciou com a página, que eu acho que tem muito a ver com esse trabalho que nós fizemos aqui hoje. E agora nós temos, são 8h50, eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer deixar algum comentário, se eu souber responder, eu respondo, se eu não souber, eu vou aguardar e pedir ajuda para os universitários. Então, nós estamos quase concluindo. Se alguém quiser falar alguma coisa, nós vamos deixar. Tem uns 5 minutinhos para a gente concluir. E eu vou, para concluir, eu gostaria de... Eu ainda não consigo, eu estou tentando, mas eu ainda não consigo fazer a parte de instrumento ainda. Eu estou quase lá. Eu gostaria de deixar uma música para finalizar o nosso trabalho. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar, e no final da música, se eu conseguir responder, eu responderei, tá bom? Eu vou cantar uma música que eu gosto muito e eu sei que todos, né, não sei todos os presentes, mas todos quando estão na palestra que é presencial, gostam. Eu vou cantar a Prece de Amor. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.
Eu que agradeço, TT, pela oportunidade, agradeço a todos por estar aqui e nós vamos então mais uma vez agradecer a essa oportunidade que foi dada, que Deus possa abençoar a todos nós neste momento e abençoar todos os lares, todos os nossos familiares, todas as pessoas que se encontram em nossos corações, em nossos pensamentos. Que Jesus derrame sobre todos nós o seu amor, a tua paz, e que a nossa Mãe Santíssima nos envolva em seu manto de luz e de amor, mas envolva também todo o nosso planeta, todas as pessoas necessitadas de amparo, de luz, todas as pessoas hospitalizadas, aquelas pessoas que se encontram nas calçadas, nas ruas, desabrigados, que se encontram em asilos, prisões, creches, enfim, Senhor, todas as pessoas necessitadas do seu amparo, da sua luz e do seu amor. Gratidão, Senhor, hoje e sempre, permaneça conosco.